tudo por tudo que ele tem feito. E eu falei para o meu pastor que eu ia dar um testemunho, e eu já estava até escrevendo para não esquecer nada, porque a gente sabe que nesse público, meus irmãos, a gente entrega igual vara verde. Mas o Senhor é poderoso, né? E Ele tem se mostrado que Ele é fiel. E aqui está, né? O milagre. O meu esposo está aqui conosco, porque é um milagre do Senhor. Porque outrora ele estava morto, sem vida, né? Mas o Senhor, que é dono da vida, fez ele estar aqui conosco nessa noite. Eu glorifico a esse Deus. E em primeiro lugar, quero agradecer ao Senhor. Estamos oferecendo esse culto em ações de graça. Ainda é pouco, irmãos. Ainda é pouco, pelo que Ele fez e o que Ele tem feito. Quero agradecer toda a minha igreja, meu pastor, a minha pastora, os meus pastores aqui. Que essa igreja toda foi um exército orando por este homem. E o Senhor fez milagre. E eu estou aqui para mostrar que Deus ainda faz milagres. Porque o pastor falou aqui, eu vinha da minha casa com essa palavra no meu coração. Porque muitas pessoas por aí falam, Deus já fez milagre, Deus não faz mais milagre. Deus faz porque Ele vive, Ele reina, Ele não mudou, Ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É só nos colocarmos diante dEle com fidelidade, com amor que Ele faz, irmãos. E eu quero ler com a igreja o Salmo 191. Este salmo, irmãos, esse papel aqui manchado, tem outros que nem sobreviveram, né? Foi o papel que eu escrevi, os salmos que eu escrevi para ele estar lendo lá no hospital. Porque nem a Bíblia poderia ficar lá. Mas depois Deus fez que a Bíblia entrou lá. Né, meu filho? A Bíblia conseguiu entrar lá. Porque onde o Senhor está, algo diferente acontece. E eu quero ler com a igreja o Salmo 191. 121, irmãos. Quer dizer, com o título, Deus é o guarda fiel. Ele levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. E Ele tem guardado, irmãos. E eu vou ler aqui. E os irmãos ficam atentos às datas que eu vou falar aqui. No início do ano, eu fui conversar com o meu pastor Natanael sobre a situação que o Edson estava vivendo. Ele me aconselhou a estarmos orando com intensidade. E passando alguns dias, ele me perguntou se eu poderia dar o meu testemunho e eu aceitei. Meus irmãos, fique certo de que quando o povo de Deus se reúne em oração para um propósito, Deus faz milagre. A oração é uma arma muito poderosa que nós temos. E daí já era o Senhor agindo na vida do Edson. E aí começou o trabalhar de Deus. As dores que ele sentia no peito se agravando a cada dia. Já não era mais só no peito, nas costas também, mas ele não era muito de falar. E eu comecei a ficar mais atenta, e várias vezes eu falei para ir ao médico, para se cuidar, e ele dizia, se morrer está bom. Várias vezes ele falou isso, e eu falava para ele, se morrer com Cristo está bom, mas se morrer sem Ele, como é que vai ser? E comecei a pedir em oração pela sua salvação, e que fosse feita a vontade de Deus, e que eu não fosse impedimento na sua vida, porque muitas das vezes nós começamos a falar coisas, fazer coisas que não temos que fazer, e deixar o Senhor agir, e que fosse feita a vontade dEle, e que não fosse impedimento, né, eu na vida dele, da salvação, e que o Senhor tivesse de fazer o que fosse feito, enquanto eu estivesse aqui. Eu não orava mais por misericórdia. No dia 27, essa dor apertou tão forte, ele apertando um parafuso em casa, ele sentiu uma dor que se jogou no chão, deitou sem poder respirar direito, porque era muito forte. E mesmo assim não quis ir ao médico, e eu falando, estive falando, e ele nada de querer. No dia 28, dia 29, ele saiu cedo, voltou bem à noite, bebeu o dia todo e se sentindo mal.
Ele estava vivendo como não houvesse um amanhã. No dia 1º de março, pela manhã, eu e os filhos falamos mais uma vez. Vai ao médico, você tem que se tratar, você não está passando bem e nada dele. E eu vim para a igreja, que era culto de Santa Ceia, falei para ele, qualquer coisa me liga. Meus irmãos, até aí eu vim tranquila. E aqui chegando, quando a União Feminina teve a oportunidade, nós nos levantamos para estar louvando. Eu senti um aperto no peito e as lágrimas veio. E eu comecei a falar com o Senhor em pensamento. O que é isso? Terminando logo de louvar, a pastora Miriam me chamou para louvar junto com a equipe de louvor. Enquanto eu subia esse púlpito, eu falava com o Senhor, o que está acontecendo? Eu olhava para aquela tela e não conseguia ler o que estava escrito. Começamos a louvar o hino e era o advogado Vila. E eu me tremia toda. Quando eu desci do púlpito e fui guardar o celular tocou, já era falando que ele estava internado. Eu fiquei muito nervosa. Quem estava aqui viu. Eu falei com a irmã Luciana que mandasse avisar o pastor, porque eu não queria sair daqui sem que o pastor fizesse uma oração. E assim foi feito. O pastor colocou a igreja em oração. E foi aí. E fui para o hospital. Para o UPA aqui do Campinho. E chegando lá, meus irmãos, o Edson já estava na sala vermelha. Já não poderia nem levantar da cama, nem para ir no banheiro. Porque o estado dele era grave, ele tinha tido um infarto. Mas isso os médicos falavam, mas ainda não tinha certeza do que realmente estava acontecendo. E o médico veio falar comigo. A senhora é esposa do seu Edson? Eu falei, sim. O estado dele é muito grave, mas temos que falar realmente o que está acontecendo. Ele tem que fazer um cateterismo, mas não temos vaga. Os hospitais estão todos cheios. Não temos previsão. Todos esses que estão aqui estão aguardando. E eu ali ligada com o Senhor. Falei, Jesus, não tem jeito para o homem, mas para o Senhor tem. Porque eu creio no Deus vivo, que tudo pode. E que tudo seja feito à sua vontade, Senhor. E ali foi. No dia seguinte, as mesmas histórias, não tem previsão, não tem vaga. No terceiro dia mesmo, no quarto dia, para a glória do Senhor, ele foi transferido para o Hospital Pedreiros para fazer o cateterismo, que até os outros não poderiam fazer, e ele fez na frente dos outros. Quem faz isso é o homem? Não, é Deus. Ficamos dentro daquela ambulância de 10 horas da manhã até 4 horas da tarde, esperando chegar a vez dele, ali naquele hospital. E foi feito o procedimento, foi melhor do que esperado, porque era um procedimento muito invasivo, pelo estado que ele estava. E aí ficamos sabendo o tamanho da gravidade e o risco que ele estava passando, correndo. Voltamos para o UPA, e lá o médico me entregou o laudo e me disse, ele teve um infarto agudo. É muito grave. Ele corre risco de vida, pode morrer a qualquer momento. Ele pode ter uma morte súbita. Irmãos, como é você ouvir uma palavra dessa? E tem que ficar firme. Fazer de firme, né? Porque nós não somos firmes. Mas o Senhor me sustentou. E ali no laudo estava, irmãos, que 90% do coração dele estava comprometido. Ele só tinha 10%. E o que é 10% para um corpo? Nada. Mas para o Senhor é muita coisa. O que Ele fez com esses 10%? Ele está aqui hoje. Com a punção, o oxigênio que ele tinha, não tinha força para sustentar o corpo dele, bombear o corpo dele. Ele já estava branco, eu olhava para ele e sabia que em qualquer momento ele poderia morrer. E eu ligava com o Senhor. O Senhor é a minha força. O que o Senhor fizer está bom. Aí foi quando eu mandei uma mensagem para o pastor Natanael, falando o que estava acontecendo. E o pastor Natanael falou, eu vou aí agora. Já era quase 10 horas da noite. E assim o pastor fez.
foi lá, conversou, orou, fez o apelo. E o que o Edson respondeu? Se não vem pelo amor, vem pela dor. E o pastor foi embora, o pastor falou para ele: você entendeu, né, Edson, o que está acontecendo. Agora só o milagre de Deus, só o milagre. Porque tudo que tinha que ter sido feito, foi feito. E eu falei com o Senhor: seja feita a sua vontade, Jesus, porque é perfeita, boa. Porque eles disseram para a gente: vai manter ele aqui. Lá eles já iriam manter ele lá no hospital, lá na UPA. Mas se ele fosse para casa, ele morreria. E se ficasse no UPA, também poderia morrer. Mas Deus segurou ele lá. Não tinha vagas, né? Voltou às mesmas histórias para poder fazer a cirurgia, porque teria que ser um hospital de porte, porque a cirurgia dele era grande, complicada, não era qualquer cirurgia. E aí eu vi a mão de Deus mais uma vez agindo por nós. No dia 6, irmãos, o médico passou na hora da visita e falou: não temos previsão. Ele até brincou com o Edson lá, ele falou uma palavra lá, o Edson riu, ele não estava nem entendendo mais nada, porque ele ficou meio confuso, muitas coisas, ele não estava nem sabendo o que estava acontecendo. E eu esperei aquele médico sair dali, fui atrás dele, mas a guarda que estava lá não deixou eu falar com ele, foi e falou com uma mulher que eu ainda nem tinha visto aquela mulher lá. E eu falei para ela: eu não quero falar com aquela mulher, eu quero falar com aquele médico que veio aqui falar com meu esposo. E ela falou: ela faz a mesma coisa que ele. E tá bom. E eu fiquei lá na porta, porque eu não fui para perto dele. Fiquei lá na porta esperando. E aquela mulher, quando entrou naquela enfermaria, irmãos, ela veio à minha direção e falou: a senhora que é esposa do seu Edson? Eu falei: sim. Pois a vaga dele saiu. Irmãos, como é que pode isso? Se o médico foi lá e falou que não tinha, e não levei e falou que a vaga dele tinha saído. E eu falei: para quando? Agora. Gente, esse Deus é tremendo, ele não falha. E ela ainda me mostrou no celular aqui, ó, porque eu não estava acreditando que era aquela ali mesmo. Porque o médico saiu falando que não tinha vaga. Ela voltou e falou que tinha vagas, que a vaga tinha saído, os vaqueiros logo entrando para pegar ele, e assim a gente fomos. O hospital de Anchieta, no Caju. Chegando lá, quem veio abrir a porta da ambulância, irmãos, o primeiro médico que atendeu ele assim que ele chegou no UPA, com um sorriso no rosto, aquele homem branco, que eu olhei para aqueles olhos azuis e a gente sorri, eu e o Edson. E ele falou: eu puxei ele para cá, porque se lá ele não ia conseguir entrar na vaga, na fila da cirurgia. E eu louvei ao Senhor, e aquele médico ficou com ele lá fora. Esse hospital tem um jardim imenso, irmãos. Eu nunca vi um hospital assim. E logo veio a recepcionista, me encaminhou para a recepção, e eu chegando lá, tinha uma mulher lá, uma acompanhante, que o Senhor colocou na minha espera, irmãos. Só tinha aquela mulher lá. E ela me abraçou com palavras, com carinho, parecia saber o que eu estava passando ali naquele momento, falando para me acalmar, que tudo ia dar certo. E eu sentei ali, fiquei esperando, entreguei os documentos do Edson, e logo em seguida aquele médico veio, começou a falar, e eu só olhando para ele, parece que eu estava anestesiada, irmãos. Só olhando ele falar. Tudo que o Edson tinha que fazer, o que realmente tinha acontecido, porque não falaram tudo. E eu ali: Senhor, me ajuda, Senhor. E assim foi. Aquele médico, irmãos, depois daquilo ali eu não vi mais aquele médico. No dia 7, no dia seguinte, eu fui para lá sem saber que eu ia para lá, né? Como eu falei, eu fui na visita. E eu estava sem nada, eu tinha que levar roupa de cama, porque eu ia ficar com ele lá, como acompanhante. E eu falei com a Thaís falou: eu vou mandar de Uber. O patrão dele me liga, oferecendo ajuda. E eu falei: eu quero. A minha filha já arrumou as coisas lá, então o senhor passa lá para mim, por favor, e traz para mim. E assim aconteceu.
Ele foi lá, pegou as coisas e chegando lá pela manhã no hospital, ele me disse, parecia estar cheio de dedos, sabe? Para falar o que ele queria falar. E ele me perguntou, ele disse, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Eu falei, pode. E ele me disse que, conversando com um amigo dele sobre a situação do Edson, e aí ele parou e falou, você é evangélica, né? Eu falei, sim. E eu sou espírita. E eu falei, como que diz assim? Né? E ele me fez a pergunta. E ele falando aqui, conversando com aquele amigo dele sobre a situação do Edson, e o amigo dele falou que se eu autorizasse ele levar uma peça de roupa do Edson, ele faria um trabalho. E o Edson sairia dali. Eu imediatamente olhei no fundo dos olhos dele e falei, eu não aceito, não permito e não creio nisso. Eu sirvo um Deus vivo, poderoso, que é dono da vida e da morte. É Ele quem dá e Ele quem tira. Se o Edson tiver que viver, ele vai viver. Mas se ele tiver que partir, ele vai partir com ele. Ele na mesma hora ele falou, não, deixa quieto. Irmãos, ele entrou, falou com o Edson, saiu. E passou-se uma semana aquele homem sem perguntar pelo Edson. E outrora ele dizia que estava preocupado com o Edson. Mas ele não gostou do que ele ouviu, né? E assim foi, irmãos. Ai, deixa eu ver onde eu estava aqui. Sim. E quando chegou a noite, eu conversando com uma das companheiras lá, e todas que estavam lá, estavam com o esposo lá internado, o pai, e a maioria que eu encontrei lá foram servos do Senhor. E uma delas, chamada Silvana, parece até Silvana daqui, só que é branquinha, ria que toda vez, e me perguntou se poderia dar o nome do Edson para um pastor que estava internado lá. Eu falei, pode, para estar orando. E quando foi 10 horas da noite, aquele pastor e mais 2 irmãos, ele passava orando nos leitos. Ele chegou lá, no leito que o Edson estava, e falou, a senhora que é a dona Ednés, o Edson? A gente, sim. E começou a conversar, falando do Senhor, leu a Bíblia, oramos, cantamos, e ali ele fez o apelo e o Edson se reconciliou com Cristo. Mais uma vez, Satanás perdeu. Oh, aleluia, Jesus. O nome daquele pastor é Pastor Emanuel. Aleluia. Meus irmãos, Deus preparou tudo. Nenhum momento Ele nos deixou só. Quando foi no dia 19, eu fui almoçar. Preste bem atenção, irmãos. Eu fui almoçar e quando eu voltei, o Edson falou para mim, né, aquele médico passou ali no corredor e me viu aqui e disse, você ainda está aí? Aquele médico, o primeiro que atendeu ele lá no UPA, que puxou ele lá para o Anchieta. Passou lá e disse, você ainda está aí? Eu vou dar um jeito nisso. Eu fiquei meio intrigada, irmãos. Eu falei, é mesmo? Edson? O Edson estava meio confuso, né? Mas eu falei, Senhor, o Senhor sabe quem passou ali e falou com ele, que vai dar o jeito. Aleluia! Oh, Deus Todo-Poderoso! Deus é tremendo! Deus é tremendo! E começamos o Edson começou a fazer os exames, que foram tantos exames que ele fez naquele hospital, para cuidar do coração, tomando muitas medicações, muitas mesmo. E no dia 20, eu entreguei o CD. O CD é o CD onde fica armazenado os exames todos que são feitos. E os hospitais que estão para fazer a cirurgia pega para analisar, para ver se vai chamar, para qual hospital vai ser chamado. Isso no dia 20. Quando foi no dia 21, o chefe do hospital, o chefe cardíaco, veio falar comigo que não tinha previsão e que estava mantendo ele de propósito, porque o caso dele era muito grave. Não que o dos outros não fosse, mas o dele era maior do que os que estavam ali.
Todo o hospital sabia da situação do Edson. Todo mundo que chegava lá sabia o que o Edson estava passando. A gente via os pessoas falando pelo corredor. Depois que o médico passou, ele ainda falou assim: vamos ver o que vai acontecer, porque eles pegaram o CD. Eu falei: pegaram o CD? Eu não sabia que tinham pego já o CD, porque eu entreguei para a mulher, mas eu não sabia que o hospital já tinha pego o CD. E os hospitais que estavam chamando nós lá para fazer cirurgia, que era costume lá, é o hospital da UERJ, Laranjeira, da Tijuca, tem outro lá que agora eu não lembro o nome, que estavam chamando. Quando foi no dia 23, eu vim para casa, já saí de lá bem tarde, né? Na esperança de um médico passar e falar que tinha saído a vaga dele. E eu vim bem tarde. E quando foi 11 horas da noite, no dia 23, o Edson me liga. Eu até pensei assim, não conseguia dormir, né? Porque lá ele estava com uma remédio direto para dormir. E me ligou. Porque nesse dia eu deixei o celular, porque nem o celular ele estava ficando. Né? Ia sair com a transferência. Irmãos, que alegria. Eu falei: eu vou para ir agora, mas eu não estava nem na noção da hora e do lugar que é perigoso lá. É rodeado de favela, né? E eu falei: eu vou para ir agora. E a mulher, ela pegou o telefone e falou: não, a senhora não vem hoje não, porque já está muito tarde, é perigoso, a senhora vinha até mesmo de Uber. E eu falei: mas como que vai ser feito? Não, eu vou ligar para lá e vou falar que a acompanhante dele não está aqui, nem a documentação dele, e a gente vai amanhã bem cedo a senhora está aqui. E assim eu fiz, irmãos. 4 horas da manhã eu saí de casa. Cheguei lá cedinho, eles já estavam preparando ele, né, para poder levar. Aí, nisso que ele está sendo preparado lá, eu fui lá para a sala onde tem uma televisão lá, e a mulher que eu entreguei o CD passou, e eu falei assim: qual é o hospital que ele vai, que vamos levar ele? É o Hospital de Bom Sucesso. A gente até estranhou, porque aqui ninguém costuma chamar, o hospital de lá não costuma chamar ninguém daqui não. Eu falei: Jesus, só é o Senhor que está fazendo isso. Porque se não costuma chamar, mas o Senhor fez acostumar, né? E nisso eu estou ali esperando. A enfermeira que falou comigo logo entrou para pegar ele, e assim a gente foi para lá. Chegando lá, irmãos, pela manhã, né, entramos direto no terceiro andar. Veio aí os maqueiros, entregou a documentação dele, veio uma mulher lá de dentro, eu acho que era a enfermeira-chefe. Irmãos, aquela mulher, ela veio com tanta coisa assim, sabe? E falou assim: não tem vaga aqui para ele não. O Edson assim na maca, o Marcos de Maqueira aqui, eu no cantinho aqui. Eu falei assim: tem sim. Eles falaram que ele vinha para cá ontem, aí o Maqueiro tomou a frente, né, foi falar. E o meu sobrinho me ligou. Nesse meio tempo, meu sobrinho me ligou: tia, a senhora foi para onde? Que minha mãe falou que ele foi, saiu a vaga. Eu falei: eu estou aqui no Hospital de Bom Sucesso. Ele desligou o telefone. Irmãs, foi coisa de segundo. Chegou um médico lá, que era conhecido do meu sobrinho, mas eu não sabia ainda de nada. E chegou e falou assim: ele que é o Edson? Senhor Edson? Eu falei: sim. E já resolveram a situação dele? Eu falei: não, a moça falou aí que a vaga está ocupada e que não tem leito para ele. E a mulher veio e falou de novo. Ele falou: vamos lá. Aí eu fui para lá, para dentro com a mulher. Daqui a pouco voltou ele e eu fui lá para o lado do CTI com os médicos e olhou para trás e falou assim: olha, nem que ele fique no corredor, mas ele não vai sair daqui. E eu falei: em nome de Jesus, porque se o Senhor trouxe, ele vai ficar aqui. E assim foi feito, irmãos. Aquele médico entrou lá para dentro. Quando voltaram, já voltaram para pegar o Edson e levou o Edson para onde? O Edson tinha que ir para o CTI. Porque se o Edson ocupa aquele leito que foi ocupado, ele não tinha feito essa cirurgia agora. Olha como Deus é tremendo, irmãos. Ele ajuda o tempo todo. A gente somos humanos, às vezes a gente falha, né? Não, o médico falou que vai fazer, não vai fazer, a gente vai ficar temeroso, né? Mas o Senhor, Ele garante, irmãos, Ele garante. Ele foi para o CTI, eu desci, fui lá esqueci o nome da sala lá, que tinha que levar a documentação dele toda, e estou lá, só vi a gente falando: é o Edson, e entrou lá e falou assim: ó, foi fulano de tal. E aí? Falou assim para o homem, né?
Falei, meu Deus, falou do homem que tinha arrumado lá para ele, né? Mas quem fez aquele homem estar lá naquele lugar? Naquela hora, naquele dia, quem ocupou aquele leito que não era para ele, que no dia era, no outro dia já estava ocupado? O Senhor. E não foi o meu sobrinho, pastor, que a gente achou que era por intermédio dele. Não foi. E a gente achava que era porque o pastor estava vendo se conseguia, a minha patroa estava vendo, e não era. E eu achando que era meu sobrinho, ainda falei com o pastor, meu sobrinho conseguiu, mas não foi. Foi o Senhor que levou o Edson para esse hospital, botou aquele médico lá e fez ele para o CTI não ocupar aquele leito. Foi o Senhor. Oh, Jesus maravilhoso é esse nosso, irmãos. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, Jesus, Tu és lindo, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. O nome desse doutor é Doutor Eduardo. Irmãs, eu estou aqui falando isso, está me passando o filme. Se eu pudesse pegar o filme que está aqui na minha cabeça e colocar ele para vocês verem como é que foi o que aconteceu. Oh, glória. Oh, Jesus. E tem mais, irmãos. Deus, por intermédio da sua infinita misericórdia, fez essa cirurgia chegar. Porque ali também eles ficaram falando que ele ia ficar na fila. Quando saísse a oportunidade, eu operaria ele. Às vezes eu olhava para aqueles médicos, irmãos, e achava que até eles mesmos estavam com medo de fazer essa cirurgia. Porque eles olhavam ele, conversavam um com o outro, cochichavam. Para mim eles falavam uma coisa, mas eu não sei o que eles falavam lá, muito bem entre o outro, né? Falavam que ele estava bem, que ele estava reagindo bem, e assim foi feito. Foi várias vezes marcada a cirurgia dele, e chegava lá, não era. Chegava lá, não era, eu ia cedo para lá e não era. E eu peguei e falei para ele assim, para o médico, isso no dia 12. O senhor não vai operar ele se me avisar não, né, doutor? Não, aqui a gente não opera ninguém sem comunicar a família. Tá bom. Eu fui para casa, que lá eles já não estavam podendo mais ficar comigo, e creio que também foi Deus, nesse período que ele ficou sozinho ali, só ele, Deus, porque a gente tem aquele momento que temos que ter com Deus sozinhos, né? Para Deus trabalhar, tratar, cuidar, né? Sem nenhuma interferência. E quando foi no dia 13, até pela manhã, eu fiquei esperando o telefone tocar e nada. Eu me arrumei e vim para a consagração, no dia 13. Eu aqui orando, cantando, oramos por ele, e ele lá sendo preparado, irmãos, para fazer a cirurgia. Oh, Jesus lindo! Eu saí daqui, fui para casa, logo me arrumei para ir para lá. Chegando lá, eu tinha que ir lá no banco de sangue para pegar uma autorização, e eu tinha visto o enfermeiro que estava lá tratando dele lá. Mas então, eu fui lá, quando eu estou voltando, está aquele enfermeiro lá chamando o meu nome lá na recepção. Eu fui até ele e falei, o senhor estava me chamando? Sim, a senhora estava aqui agora. Vamos lá comigo. E eu já fiquei até... O pessoal, quando chama ali assim, a gente fica com medo, irmãos. A gente fica. Vamos falar que não fica não, porque a gente fica. Aí saímos entrando, né? Sem falar nada com ninguém ali. Fui direto aquele enfermeiro para lá e ele falou assim, temos 2 notícias para te dar. Eu falei, que notícia? Um que o seu ex já operou. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. E a outra, os médicos vão te falar. E assim a gente pegou o elevador, chegamos lá, a cirurgiã já estava lá me esperando, a cirurgiã Zeli. E ela com um sorriso, o ex já estava sendo transferido lá para o CTI. E eles ali falaram comigo, falou que a cirurgia foi um sucesso, que só a pressão dele que aumentou um pouco, mas que ele já estava bem, a pressão já estava regularizada. E a outra notícia era que ele não tinha descido entubado, para a glória do Pai. Porque todos os irmãos que desciam daquela sala de cirurgia, desciam entubados e ficavam ali vários dias. Mas o Senhor é bom, o Senhor é fiel.
céu. O Senhor faz milagres. E eu ali em prantos, eu falei para ela, que ela falou para mim, isso não costuma acontecer. Eu falei, mas o Deus que eu sirvo faz acontecer. Oh, irmãos, que alegria que eu senti naquela hora. Eu não podia parar de falar do Senhor. As pessoas que estavam ali olhavam para mim e eu falava, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele esteve ali conosco, irmãos. E o Edson estava lá no CTI, ela falou comigo, me deu o laudo dele e falou, pode ir lá ver ele. E eu entrando naquela enfermaria, tá eles lá, colocando aquelas coisas tudo nele lá. E eu falei, oh Jesus maravilhoso. E ele falou, eu conheço essa voz. Oh meu Deus. Gente, quem faz uma cirurgia desse tamanho, não dá para falar, não sai sem ser entubado, gente. Eu gravei, ali eu entrei com o celular gravando. E tá lá ele falando que conhecia a minha voz, irmãos. Oh Jesus. E tá jogando beijo para mim. Eu falei, para com isso. Oh Jesus. Deus é maravilhoso, Ele faz a obra dele por completo, irmãos. E ali todos os médicos, todos os enfermeiros falaram, olha, foi um milagre. Porque outrora o Edson estava morto. E agora ele está com vida. E a vida quem deu foi o Senhor. Que deu mais uma oportunidade para ele. E que ele possa saber cuidar dessa oportunidade. Desse amor tão grande que o Senhor teve por ele, né, irmãos? Porque não é qualquer um que tem esse amor por nós, não é? Só o Senhor tem esse amor, irmãos. Só o Senhor. Oh Deus. Oh Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. E a recuperação dele foi ótima. Logo ele foi para a enfermaria. E agora no dia 24 ele teve alta. Já estava lá ansioso para vir embora. No dia não quis nem almoçar para logo para casa. Mas glória a Deus por isso. Nós temos que servir esse Deus com amor, com fidelidade, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Porque só o Senhor faz isso, irmão, só o Senhor. E eu estou muito, muito feliz pelo meu Deus, pelo Deus que eu sirvo, porque eu sei e eu tenho depositado a minha fé. Eu sou grata a Deus, muito. Eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha casa. Aproveitando, eu quero agradecer também o milagre que eu recebi, né? O meu filho conseguiu comprar o apartamento dele. Glória a Deus, aleluia. O meu genro também sofreu um acidente. Deus livrou ele, porque ele foi para casa com aqueles arranhões todos. E ali deu um edema ali na perna dele, que ele balançava para lá e para cá, eu achava que era um líquido e era sangue. Ponto de perder a perna, mas Deus não deixou. Foi Deus mais uma vez mostrando o seu milagre na minha casa. Na minha casa. A pastora Miriam colocou que esse ano o tema da União Feminina, né? É tempo de cantar. E o meu tempo chegou, irmãos. E eu glorifico ao Senhor. E com a permissão da pastora Miriam, eu queria que a gente cantasse aquele louvor. Se nos ajudasse, da Cassiane. Tome posse da vitória. Porque nós temos que tomar posse da vitória. Irmão, só um minutinho. Eu estava esquecendo de algo aqui. E voltando lá no patrão do meu esposo, ele também deixou uma caixa de bombom lá na enfermaria com o Edson. Eu cheguei lá na Páscoa, o Edson falou, tem uma caixa de bombom aí para levar. Eu falei, que caixa de bombom? O Alexandre veio e deixou e disse que é para as crianças. Eu falei, tá. Levei a caixa de bombom, joguei fora. E depois eu agradeci ele, né, pela caixa de bombom, e ele, em gargalhadas no telefone, o bombom. Eu acho que ele pensou que eu comi o bombom, né? E falei para ele, quando o Edson teve alta, o Edson, fala para o Alexandre que eu já tive alta. Eu falei, calma, meu filho, vamos chegar em casa.
E eu vou falar para quem tem que ser falado, que você já teve aula. E ali a gente chegamos, já organizamos tudo, e eu liguei para ele e falei, o Edson teve aula. A tecnologia hoje é muito boa, né? Falei, se não for Deus dando sabedoria aos homens, não tem tecnologia boa não. Isso foi o meu Deus, o Senhor dos Exércitos, que fez o milagre. E ele falando da tecnologia e eu falando do meu Deus. E tá bom. E falou, eu vou ir visitar ele. Você foi? Não foi. Eu ainda falei com o meu pastor, ele não vai vir aqui, pastor. O pastor falou, é bom que ele venha para ele ouvir você falar de Jesus, ver o Jesus que salvou o Edson, né? E nisso aí, irmãos, quando foi agora, dia 8, irmãos, a gente ficamos muito tristes, ficamos assim, pasmos de saber. O Edson que atendeu o telefone, o amigo dele lá do trabalho dele ligou dizendo que ele tinha falecido. Eu falei, não, Edson, peraí, deixa eu ligar para alguém lá do condomínio lá para saber isso direito. O rapaz até bebe, né? Eu falei, vai que o menino tá lá, né? E falou isso para o Edson. Aí eu liguei, né? Uma moradora lá e falei, dona Célia, o César ligou aqui para casa agora e falou que o seu Alexandre faleceu. Eu queria saber o que realmente aconteceu. E ela falou para mim, não, ele esteve aqui ontem, ele está bem, que isso? Mas desligou o telefone, imediatamente tocou o telefone novamente, aquela mulher falando, e mandou a mensagem que a irmã dele tinha mandado para o patrão dele, que ele tinha falecido do ataque fulminante cardíaco. Irmãos, o que é isso? Nós não temos que nos gloriar pela morte de uma pessoa. Mas eu fiquei triste porque ele partiu sem Cristo. O que será? E por que aconteceu isso, irmãos? O homem gozava de uma saúde, o homem tinha 53 anos, irmãos. Um homem forte, parecia ter saúde. Oh, Jesus, eu não sei o que o Senhor fez. Meu Deus. E eu queria deixar isso para as irmãs. Olha, foi dias de muita dor, muito sofrimento. Eu ali pedindo graça ao Senhor, porque eu até falo lá em casa, tudo que eu tenho é emocional. É pressão emocional, diabetes emocional, urticária emocional. E eu me coçava toda quando eu chegava à noite em casa, irmãos, as minhas costas todas cheias de bolinha que eu não aguentava. Comecei a ficar inchada, tudo pelo emocional. Mas o Senhor me sustentou. E hoje eu estou aqui para falar do milagre do Senhor. Eu falei com a pastora Miriam aqui na hora da oração, eu vou dar o meu testemunho. E eu estou aqui para glorificar o nome desse nosso Deus. Vamos louvar? Aleluia! Ré menor, Samuel, lembra? Dá a notinha aí para nós, Samuel. Mais uma vez, afirmaram que você sonha demais. E outra vez, inseguro, você pensa em desistir. No campo, quase ovelhas, eu achei pra vir. E fiz uma promessa e no tempo cumprir.
sonho morreu, né? E eu tenho um sonho de ir lá na terra, onde meu filho está em Portugal. Está chegando a hora, o dia, meus irmãos, para a glória do Pai. Tudo quem faz isso é o Senhor. E eu queria que, com a permissão do pastor, eu queria pedir ele que orasse por mim pelo ex, porque no dia 14 de março, nós completamos 39 anos de casado. A irmã Marisa veio falar comigo, né? Nos dias que estava acontecendo essa situação, e eu falei para ela, não quero que ore. Mas aqui o Senhor tem dado a oportunidade de estarmos aqui juntos, né? E eu gostaria que o Senhor, que o nosso pastor fizesse essa oração. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.